Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um episódio para a gente falar sobre estratégia de venda, especialmente ali para o mercado B2B. Hoje eu trouxe um convidado que eu estou super feliz, que é o Gil. O Gil, ele é diretor comercial de uma grande farmacêutica. De novo, a gente vai falar aqui dentro desse segmento, mas na verdade com uma visão, né, bem específica de uma empresa de muito grande porte. Então, Gil, bem-vindo. Obrigada por ter vindo Que aqui isso, hoje. prazer. É, Conta pra gente começar, né, conta um pouquinho da sua jornada aí, da sua trajetória, né, como é que você chegou até aqui. Legal, bom, obrigado pelo convite, bacana estar com você aqui e de alguma forma trocar alguma ideia sobre esse tema que é super relevante, né. Bom, eu trabalho na área comercial há cerca de 32 anos, dos Uma últimos vida. 31 anos na mesma empresa, então a minha Cara, essa jornada é formação quase que toda lá. quase que toda lá. Antes eu estava num segmento que não tinha nada a ver com negociação e com vendas, mas ao longo dos últimos 31 anos, a minha jornada basicamente foi começando como vendedor e indo para diferentes posições comerciais sempre, ou com vendas, ou com marketing e E vendas, vendas. e Estão muito ligados em geral, super, né. super conectados. E é isso, correu super rápido. A minha formação é na área de marketing também. E apesar de ter estudado um pouco de história, um pouco de administração, um pouco de tudo, Isso tudo traz repertório, né, pensando na com venda ali, certeza, né, e com na certeza. forma de E eu acho que o que conversar. está por detrás disso também é um pouco do que move o vendedor, né? Que é a curiosidade, aqueles, aquela sensação de mais e de querer aprender e de buscar soluções para as coisas. Eu acho que isso me trouxe até aqui também. A curiosidade, eu acho que é um ponto Você acha que é forte. uma das habilidades importantes para um vendedor? Eu acho que tem a ver com o comportamento, né? De estar sempre buscando fazer a leitura do ambiente, querendo entender tudo. eh, Entender sobre o negócio do Entender sobre o cara, né. negócio, tudo. Eu acho que isso tá no DNA do homem de negócio, né. Boa. É, porque no fim o vendedor ele acaba tendo que pensar com a cabeça do dono ali, né, para Sim, como sim, que sim, ele sim. Vai vai. ir além do que normalmente, está na frente dele, né. Sim, total. E acho que essa curiosidade que você falou no fim é o que vai gerar uma força ali no relacionamento, né, quando você tá realmente curioso, querendo entender, é É, ali que você consegue de é. fato gerar um clique ali de, né, Sim, de os clientes percebem, né, quando você tem um interesse genuíno na agenda desse cliente, né, para entender quais são as dores, o que que você de que maneira você pode conectar a empresa que você representa às necessidades daquele cliente, né. Então acho que esse para vendas de ciclos mais longos, eu acho que isso faz total diferença. Para venda de ciclo curto também, né, mas ela inicia e encerra de forma muito aham. rápida. Negócios E tem entre mais cla e de empresas repente é mais, não superficial, mais mas é mais transacional, né, aquele mais momento ali iminente, você transacional. precisa resolver uma questão e acaba, né. Nas relações entre as empresas, a gente tem ciclos mais longos, e aí isso envolve gerenciamento de diferentes projetos dentro de uma negociação. Então acho que é mais amplo. A curiosidade move esse comportamento do vendedor, do executivo de contas ou do gerente de contas, strategic account. Hoje a gente tem muitas nomenclaturas, mas a essência é a de fazer a negociação, né. Uhum. E você, hoje, né, nessa farmacêutica que é, enfim, uma multinacional, né, Uhum. uma das pioneiras aí do mercado e uma das maiores do mercado, vocês já chegaram, né, ali num patamar, nesse nível, quais são os seus desafios, assim, né, Uhum. pensando em venda para o B2B? E aí acho que é legal, certamente vão ter insights aqui que vão inspirar outros patamares de empresas Sim, sim, também, sim. né. Acho que para uma empresa grande com diferentes unidades de negócio e se por um acaso você concentra a negociação dessas diferentes unidades de negócio, eu acho que um dos grandes desafios é você conseguir estabelecer prioridades. Então, fazer com que a estratégia da empresa como um todo chegue até a ponta. Você tem um nível de complexidade, quando você tem várias unidades de negócio trabalhando ao mesmo tempo, todo mundo quer puxar a prioridade para si, mas existe Verdade. um master plan, né? Então, esse plano maior, eu tenho que garantir, estando na ponta, que ele é executado, para que a gente não tenha uma distribuição de esforço ou de investimento de tempo, de energia, de recursos, que não esteja alinhado com a estratégia central. Então, acho que esse é um desafio quando você lidera uma área comercial que tenha diferentes unidades de negócio plugada na atividade comercial. Então, acho que esse é
Eu acho que é um dos desafios que eu tenho hoje. E isso não depende só da liderança sênior, né? Você tem que conseguir o engajamento da liderança sênior, da liderança mais próxima da execução, até o A ponta. representante, o consultor que está na frente do cliente. No final do dia, esse cara coloca a estratégia da empresa inteira para rodar. Então, se a Uhum. gente não consegue definir, deixar claro para ele quais são as prioridades, eu posso ter 100 vendedores com estratégias para executar de forma diferente. Isso gera uma perda de energia e impacta o resultado, né? E pensando, né, tem um desafio desse engajamento, né, porque assim, eu lembro de Ambev, né, eu lá, cultura super forte, e aí o que a gente tinha mensalmente era uma reunião de todo o marketing para dizer um pouco dessas prioridades. É claro que tinham, né, Uhum. diferentes cervejas em níveis diferentes de prioridade, você já sabia isso no ano, mas tinha ali esforços também sazonais, né, que você Aham. às vezes mudava um pouco da estratégia, essa cerveja que vai entrar nesse festival, não é você mais e tal. Né, e toda essa estratégia e tudo mais, tinha eu via que tinha um esforço grande também do VP ali em não deixar o time que for despriorizado Aham. sem engajamento e sem né, entendendo que, cara, você também está ali contribuindo como um todo, para o resultado, numa coisa menor e mais nichada. Como é que é para vocês, né? Porque eu acho que isso é um super Tá. desafio, né? Quando você pensa em despriorização de produtos numa empresa desse tamanho, né? É, eu acho que a gente tem um trabalho que é inicial, que primeiro é dar clareza para o nível sênior das prioridades. Depois disso, dessa clareza, a gente consegue levar isso para a ponta. À medida que o gerenciamento sênior conhece e sabe quais são as prioridades e entende o porquê, eu acho que É esse que é o entender o desafio. racional por trás das decisões aumenta muito o nível de engajamento, né? Então, eu acho que um dos papéis que a gente tem é garantir que as pessoas entendam os porquês. Exato. Por que que isso está acontecendo? Por que que é importante ir para essa direção ou despriorizar um produto por um período e depois volta a aquecer aquele produto? E por que que eu tenho que alocar um tempo maior ou menor em uma determinada marca? Eu acho que entender o porquê faz com que as pessoas, quando você não estiver presente lá, porque você não é onipresente, então nem sempre o vendedor trabalha muito sozinho. Então, se eu garanto que um bom entendimento e clareza em relação às prioridades e aos porquês, ele vai se gerenciar e vai saber tomar as decisões adequadas no momento adequado. E o ciclo das empresas também muda muito, né? Quando você deu o exemplo de um mercado que tem verão, inverno, às Uhum. vezes a gente tem uma certa sazonalidade na minha área, às vezes mais para uns produtos, menos para outros, e os vendedores meio que já entendem a dinâmica, né, dos ciclos. Ó, esse é um ciclo para essas marcas, é um ciclo para as outras marcas, e além disso ainda tem um desafio, porque a depender do teu cliente, o cliente também tem os ciclos dele. Então você tem que Verdade. garantir que o teu time entenda as prioridades, os porquês disso, siga aquele plano, né? Ele pode desafiar, tem espaço para desafiar, mas tem que ter uma disciplina tática ali para poder executar de acordo com o plano. E também conseguir entender como o cliente tem a agenda dele, como é que funciona os ciclos do cliente para tentar fazer essa conexão ali e o negócio caminhar favorável para os dois, né? Para os dois lados. Eu acho que tem essa parte relevante E também. eu via que tinha um ponto também que às vezes, assim, o time daquela marca estava super trabalhando, batalhando num projeto super legal e tal. Aí ele consegue azeitar, afinou, pô, agora vamos lá, o projeto vai bombar. E aí, não, mas espera aí, vamos diminuir investimento, ou vamos fazer de forma muito mais lenta e mais residual e tal. Então, isso que também você, putz, eu trabalhei pra caramba, e às vezes de momento de É, mercado, né? eu Tipo, até cara, muda as brinco. coisas, e aí você como é que você faz, né, para esse time não tem que valorizar o que ele fez, cara, a gente super valoriza, mas assim, ó, veja bem, né, o mercado, o contexto é esse, não tem o que a gente É, fazer eu muito. brinco com o meu time lá que eu me engajo nos projetos e tal, mas eu não me apaixono por projeto. Exato. Não dá para se apaixonar por projeto. Tem que ser racional, Tem que ser né. racional. Óbvio, reconhecer o esforço, o trabalho e o resultado gerado de todo um esforço ali, mas a gente tem que estar conectado com um plano master. Então, se a empresa tem uma direção e tem priorização, eu tenho que garantir que o meu time consiga entender aquilo e consiga tomar decisões até de deixar de fazer alguma coisa em algum momento
passar a fazer outra, porque ele está conectado com a estratégia central. Então, é meio que você dá uma liberdade mais ampla, né? Eu acho que hoje eh, o segredo aí de ter times comerciais de, assim, de bom resultado e à frente do tempo é que ele entenda o todo. Eu não posso dar para ele só uma parte do conhecimento. Eu tenho que garantir que ele entenda o todo, o porquê das coisas. E aí fica muito mais fácil. Eu não posso decidir tudo por um gerente de contas. Claro. Ele vai estar lá na frente do cliente, mas se ele tem um entendimento da estratégia central, ele vai tomar boas decisões. Se eu fiz um bom trabalho Uhum. de escolher as pessoas corretas e de alimentar essa pessoa com informações e com a estratégia, ele vai tomar a decisão correta no momento correto e eu garanto esse alinhamento. Então, acho que tem muito desafio, né? Esse campo tem. Muito, muito. Eu acho que esses desafios é que me mantém conectado com E se for com essa pensar, e área. se for pensar de uma cultura muito transparente para Uhum, isso, né? Porque no fim do dia, se você não traz para ele toda a transparência das suas motivações, né? Ele pode entender de uma maneira enviesada ali e não vai te ajudar, porque no fim você tem que dar recursos para que ele pense, ele não seja sim, só um mero executor, né? com Eu lembro que certeza. nessas primeiras reuniões que a gente tinha, assim, né, a Ambev abria os números total, assim, e tinha muitos níveis, né? Assim, eu era um cargo de liderança, mas tinha pessoas ali, de repente não tinha nem tanta maturidade, mas eles abriam muito para que todo mundo tivesse muita clareza dos motivos, tipo, cara, a gente tem que ir para cá, a gente tem que ir para lá, coisa que, por exemplo, na Globo eu já não via. Não tinha Aham. essa clareza, essa transparência dos números, dos resultados e tal, era sempre uma coisa muito conceitual. E aí cada canal ali andava por si, por conta disso, né? Por É, você não estar levando, drivando para um. quando, por exemplo, eu tenho áreas comerciais que acabam trabalhando portfólios de diferentes áreas dentro da empresa. Quando ele não tem clareza, ele fica mais suscetível aos impactos que essas áreas acabam exercendo. Então, o cara está tocando um projeto lá, ele pode acabar acessando o meu time comercial e tentando puxar mais energia para um Aham. lado. Se ele não domina, se ele não tem um conhecimento básico sobre a estratégia total da empresa, ele pode ser suscetível a isso. Quando você dá para ele o conhecimento, automaticamente estou dizendo para ele, olha, você pode dizer não para várias coisas, porque a tua agenda central é essa aqui. Ó. Então, toda vez que você sentir que o tempo que está sendo puxado para você, para uma área, vai além disso aqui que você deveria alocar, Uhum. cara, eu estou te dando a O possibilidade, aval. o Ah. aval de dizer, ó, não dá para fazer isso agora, porque agora eu tenho um tempo Ou você determinado vai para esperar mais, né? ou, pô, vamos buscar uma outra alternativa, Uhum. mas eu tô te dando a possibilidade de gerenciar a tua agenda alinhada com a estratégia central. Então, vai negar muito pedido? Vai dizer não para várias áreas Uhum. internas, mas eu garanto que você está super alinhado com o que a gente tem que fazer. Autoalinhamento. Então, você vai ter todo o meu suporte para tomar essas decisões e muitas vezes as decisões não são perfeitas. Eu não tenho decisão perfeita, Uhum. entendeu? Para mim é super claro isso. Mas a melhor decisão que ele tomou naquele Naquele momento, momento que ele à podia luz daquela informação, foi a decisão informação que correta. ele tinha, né. E aí acaba que, ainda mais num patamar desse, né, de empresa e tal, de tão longeva, né, como Uhum, uma centenária, com certeza você tem sempre que pensar na sua meta ali, nas suas uhum. priorizações de curto prazo, mas também nas de longo prazo, né. E às vezes são Mega estratégias desafio. diferentes, né. Então Uhum. como que você, enfim, conduz, né, esse Uhum. desafio que é a priorização de longo e de curto prazo, né. E aí, de repente, vai ter, né, processo muito Ah, diferente. a nossa agenda tem uma divisão ali que deveria ser mais clara até, mas tem um bom balanço, né, de garantir que parte do tempo você está negociando o presente ali, garantindo as entregas do teu dia a dia, mas a tua agenda deve de ter alguma coisa de médio prazo e de longo prazo. Principalmente quando você tem relações com outras empresas, né? São ciclos de negociação de projetos mais longos. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem no dia a dia, porque é muito bonito eu falar de projetos que vão mudar a dinâmica daqui a 2, 3 anos, mas eu tenho que entregar um Claro, resultado no mês, na semana. Então, sim. tem empresa que controla ali o resultado diário. Então, pô, ó, hoje de manhã não fechou o número, ou ontem, o número de ontem. Hoje o pessoal já corre atrás de recuperar. A gente tem que ter um balanço. Então, eu tenho times que trabalham com clientes de negociações mais transacionais, mais de curto prazo, e tenho times que estão focados em clientes.
maiores, onde a gente tem uma dinâmica de entregar hoje, mas também desenvolver negócio para 1, 2, 3 anos. E isso eu acho que é um desafio. Aí vai desde recrutamento e seleção, a garantir que as pessoas corretas estejam lidando com aquele tipo de complexidade adequada para aquela pessoa. Então, não adianta eu pegar alguma coisa do ponto de vista de complexidade baixa e dar para um cara que vai fazer aquilo rapidamente e vai Aham. ficar, pô, isso aqui não está atendendo, sabe? Eu não estou Um satisfeito com desafio isso. Eu interno, gosto né? de desafios mais amplos. E tem gente que é da execução. Cara, me dá isso aqui que eu gosto mesmo, é isso que eu gosto de fazer. Então a gente também tem que ter esse cuidado de alocar as pessoas corretas, o perfil adequado para o tipo de desafio. E a gente tem esse segmento, né, de clientes com nível de complexidade menor, clientes que estão focando mais no transacional, para um momento situacional, clientes que estão olhando o futuro. E às vezes a complexidade do agora é grande também, né? Você tem que resolver e virar Super, uma coisa super. agora, Eu né? Às até vezes a vou, complexidade é muito grande também. eu até vou te dizer que a complexidade de quem está olhando o curto prazo, às vezes é maior, porque são Sim. questões que muitas vezes não é uma iniciativa que você pode costurar, alinhar entre as empresas que vai resolver. Cara, tem uma situação ali que ou é desconto, ou é prazo. Normalmente isso tá Bate muito. bate muito, né, para quem está pensando. O cara está pensando no almoço, não está pensando na janta. Então, ele quer resolver problemas aí de curto prazo. Então, não é simples lidar com esse tipo de negociação. Mas a gente consegue, de alguma forma, estabelecer estratégias comerciais, né, um olhar comercial que dê para o teu representante, para o teu gerente de contas, uma visão de como eu lido com isso. Então, qual é o perfil do cliente? Então, a gente escolhe cliente? Óbvio, a gente não escolhe cliente. O cliente, a gente precisa do cliente. Mas eu tenho que entregar para ele uma proposta de valor. A proposta de valor que eu entrego para esse cliente me conecta com ele. Para fazer isso, eu preciso entender muito quem é meu cliente. Qual é o momento estratégico dele, quais são as dores que esse cara tem, para que eu aloque o recurso adequado lá. Então, vou levar um plano de 1, 2, 3 anos para alguém que está muito preocupado com o resultado desse mês. Todos estão preocupados com o resultado desse mês, Claro. mas para alguns clientes é meio mortal Uhum. aquele mês, ou aquele ano, aquele trimestre. Então, a gente tem que ter esse cuidado e buscar desenvolver essas relações. Então, hoje a gente consegue entregar alguma coisa nesse sentido, e a resposta do mercado é boa. O mercado entende isso. Então, é você conseguir calibrar bem uma proposta de valor, que é o cara, o que que a tua empresa vai adicionar no meu negócio aqui. Se você não entregar algo além de desconto e prazo, você vai ficar preso a desconto e prazo. E você vai ser mais um no mercado, né? É, Porque aí é uma briga, que, né, sem porque valor, dependendo, sem sem valor valor, agregado, porque né? dependendo do produto que você leva, às vezes você é uma categoria de destino. Então, as pessoas, os teus clientes, eles vão a um ponto de vendas para buscar o teu produto. Uhum, É diferente de quando você tem um produto que é um commodity. O uhum. cara vai lá, ele pode comprar o teu, pode comprar outro, pode comprar 3, 4 opções parecidas. Então, quando você tem uma mescla disso, você tem que combinar as suas estratégias também. Então, eh, de novo, entender o cliente faz total sentido. Porque você olha para dentro da sua empresa e começa a pensar, pô, de que maneira a minha empresa pode adicionar valor para esse cliente aqui? Então, essas discussões, elas deveriam fazer parte do dia a dia das áreas comerciais. Como é que eu adiciono valor? Todo mundo fala disso, né? Assim, Uhum, no meu ambiente, todo mundo fala muito em sell-out, que é garantir que a venda chegue até o consumidor, não o que eu estou uhum. vendendo para o ponto de venda. Todo mundo fala, tá todo mundo focado no sell-out. Mas tem uma grande parcela do mercado que está focado em Meta. vender Na meta dele ali. na meta dele, e não em como o teu cliente vai fechar o ciclo, né? Porque esse ciclo ele termina quando o teu consumidor final ele consome o teu produto. Então a gente até costuma brincar, né, que a nossa responsabilidade vai até que o medicamento tenha cumprido É B2B to se C. B2B2C. Então eu não posso deixar esse meu parceiro comercial solto. Eu sou responsável até que meu produto faça o que ele precisa fazer no consumidor. Se é um antibiótico, se é um outro produto qualquer, ele tem que entregar. Quando ele entregou o que o consumidor espera, meu ciclo termina ali para aquele produto. Então eu tenho que garantir que a minha cadeia, o meu ecossistema
adicione valor para esse consumidor. Então, eu tenho que entender qual é a jornada desse consumidor, e à medida que eu entendo a jornada desse consumidor, o meu parceiro comercial, ele passa a estar integrado na minha estratégia. Não tem como entregar um bom produto, um bom serviço para o consumidor final, se eu não olhar toda No, esses touch no points, né? seu caso, você tem muito que tá alinhado e comprar a estratégia do seu cliente, porque no fim você só vai agregar valor realmente se você conseguir entregar valor lá na ponta, na Sim, super ponta, né? sim, Diferente de sim. quando eu entrego um serviço para a empresa para facilitar o serviço dela, para ajudar e tal. Não, você tem que chegar até no si. Então você tem que É. estar é o realmente um super alinhamento ali, né? Mas tem coisas que são legais, por exemplo, em diferentes áreas, né? Tem áreas onde o ecossistema s- comercial ali se entende como parceiro, aí é mais fácil, você senta com os players e abre o teu livro aí, olha, essas são as minhas dores, esses são os meus objetivos, eles fazem a mesma coisa e você consegue co-criar planos. Ai, que Em demais. outras áreas, parte do ecossistema, alguns players se enxergam como concorrentes. Aí é mais difícil. Porque ele olha para você como uma alternativa de ou melhorar a margem, ou ganhar alguma. Ele É quer uma ganhar uma relação vantagem e mais menos, você. né? Onde ele ganha e você perde ou alguém perde. É mais difícil, assim. Mas quando você consegue estabelecer uma conexão onde os players daquele ambiente ali se entendem como parceiros, a coisa caminha muito bem. Então, pô, eu tenho exemplos assim de grandes clientes onde a gente sentou e conversou, olha, a gente é medido, a gente tem essas métricas aqui de performance, mas eu imagino que você tenha essas aqui, mas eu preciso entender quais são as tuas métricas de performance, para que eu possa calibrar as minhas iniciativas, para que eu vá bem, você vá bem e o meu cliente final receba o melhor serviço possível. Então, aí, pô, aí E senta com com certeza eles, tiver são mais fortes para os aí dois eu, terem com resultado, né? certeza, aí o Do cara que eu diz para ficar mim, tentando puxar para o meu lado ou a é, vantagem para o outro lado. aí, em alguns pontos, claro, em alguns pontos são mais difíceis, né? Margem. Ah, eu quero mais margem. Quando você me dá mais margem, provavelmente você perde margem. Então, são pontos onde a gente tem que buscar alternativas. Pô, vamos aumentar faturamento, então, para que a gente divida margem ou buscar outras alternativas. Mas eu acho que entender a agenda e criar uma agenda mútua eu acho que é parte do segredo para co-criar planos conjuntos. Então, se você chega num nível de relacionamento com um cliente importante, onde ele entende que você trabalha para ele performar melhor Uhum. e que se ele performar melhor, o teu cliente final vai ficar satisfeito, essa cadeia tem tudo para caminhar bem. Então, acho que é isso que a gente busca com grandes clientes. Então, você tem reuniões trimestrais, reuniões anuais. Então, pô, para pensar na estratégia de 2, 3 anos e ver, olha, o que que a gente pode fazer conjuntamente para daqui a 2, 3 anos a gente estar em outra posição. A gente tem, as tendências são essas. Como é que a gente trabalha juntos para E deve ser um aproveitar isso? desafio pensando também, né, Gil, do tipo assim, pensando nessas metas de curto e de longo prazo, né? Você tem, o teu cliente tem uma meta ali de curto prazo que, cara, ele precisa muito da sua ajuda agora. Só que para você é muito mais estratégico esse cliente para o trabalho de longo prazo, né? Então você tem um objetivo ali muito diferente, mas você tem que resolver o barulho dele ali É, agora e tal. E aí, como que você. Não, mas peraí, vamos trabalhar um pouquinho no longo prazo também, para eu poder, né, valer a pena para os dois lados. Então, essa relação de novo, da transparência ali, né, de você entender muito, você provar para ele o quanto que você quer agregar, quer ajudar e você vai trabalhar nesse curto prazo, porque você sabe que é importante para ele, mas também de ser, né, transparente e dizer, cara, mas super. vamos trabalhar no longo prazo também, porque aí você só faz sentido para mim na minha carteira se a gente consegue trabalhar esse tipo de produto, né, ou de estratégia de serviço, enfim. Para mim, isso está super conectado também com o nível de maturidade comercial da empresa. Eu vejo nitidamente eu tendo essas conversas com os meus clientes e levando isso para conversar com o board da empresa. Então, Uhum. olha, o ambiente é esse. Se a cultura da empresa está focada em relacionamentos comerciais estratégicos, eles vão entender isso. Olha, talvez esse mês eu tenha que ser um pouco mais flexível aqui, mas olhando a médio e longo prazo, isso vai nos ajudar. Então, tem que ter um olhar um pouco mais amplo. Se a empresa não tiver nesse nível de, ou se o board ali, se o comitê, a área mais sênior não tiver nesse nível de maturidade, de entendimento,
a coisa vai ficar no curto E a prazo. maturidade do cara da ponta, né, Também, pra fazer essa também, leitura, né. "Não, espera aí, também. gente, eu tenho que entregar esse negócio que não vai dar nada pra gente aqui, não vai" quem nunca teve, né, um É. cliente desse: "Cara, não vai dar nada, mas no longo prazo vai me valer muito". Mas num dado momento que você entrega, 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 o cliente também tem que saber que: "Cara, eu tô aqui te entregando sem valer tanta pena, porque eu tô contando que a gente Sim, vai sim, sim. evoluir juntos aqui". E Então e por isso que é importante a gente agrupar os clientes e ter segmentos, parecidos, né, entre si, e depois, por exemplo, um grupo de clientes mais maduros estrategicamente, um outro grupo numa posição mais intermediária, olhando um pouco mais para o futuro. você não divide o time entre curto prazo e longo prazo, é maturidade do cliente, né, porque o cara o É, mesmo cara pode avaliar as quando coisas vale as estão 2 conectadas, coisas. né, a É. maturidade, um cliente mais estratégico, eu preciso de uma mão de obra ali, um recurso humano ali que tenha, capital cognitivo para Uhum. transitar nesse olhar mais longo e buscar soluções. E num cliente menos estratégico, olhando mais por curto prazo, eu tenho que ter alguém também flexível o suficiente para ficar puxando essa agenda de, cara, ó, vamos resolver isso aqui agora, mas se você não tratar coisas estruturais aqui, Uhum. esse problema vai ficar batendo na tua porta todo tempo e o meu cliente final lá não vai ser bem atendido. Uhum. E as ferramentas que eu dou para esse time trabalhar, que a minha área desenvolve, tem que estar alinhada com isso, né? Tudo tem que estar alinhado. Acho que a área comercial e a estratégia central, esse alinhamento é composto por várias coisas: comunicação, sistemas de reconhecimento, remuneração. Então, tempo, até o tempo. Se eu faço uma reunião e dou um tempo para um assunto que não tem toda aquela relevância, eu estou tô quebrando o vínculo com a minha estratégia central. Se a Uhum. remuneração do time não está alinhada à minha necessidade central, à minha estratégia central, muitas vezes você faz uma remuneração mais agressiva com um produto que não está estrategicamente bem posicionado. Esse desalinhamento Uhum. leva Uhum. o tempo do time para outro caminho. Então, tem premissas que você tem que cuidar, que não dá para Total, perder a atenção, né? total. E, pensando aqui, né, você de toda a experiência que vocês já viveram, né, Uhum, pensando nesses tipos de clientes, eh, aonde é claro que pode variar muito, assim, mas aonde você vê que pode ter, mais potencial, né? Às vezes, um cliente que, ele já está num patamar, ele já tem essa maturidade, você já uhum, vai trabalhar com ele ali, né, num planejamento, numa estratégia de transparência de mais longo uhum. prazo e pensando juntos, eh, mas tem outros clientes menores, né, que de repente você enxerga que, cara, vale eu gastar um tempo aqui agregando valor para esse cara, porque pelo potencial que eu tô vendo aqui, daqui a 2, 3 anos ele vai estar num outro nível que vai valer muito a pena para mim. Então você também Sim. dedicar um tempo em como você agrega em evoluir esse cliente, em você, né, trazer um recurso ali mais estratégico que você sabe que, cara, esse cara tem um baita potencial e eu vou me beneficiar Legal. disso. Então, tem Tem. essa dupla. Você puxou esse ponto, eu visualizei aqui nitidamente um cliente que é um cliente que tinha um tamanho, relativamente importante, mas, estrategicamente ele não estava posicionado para o tamanho que ele tinha, por N fatores. Mas o fato era que as relações que a gente tinha com ele eram relações transacionais, de curto prazo, as relações de muito estresse para mês a mês, mês a mês. Mas ele tinha todos os componentes para avançar. Então as nossas discussões sempre eram para tentar puxar ele para um movimento, cara, vamos dar uma olhada para mais médio e longo prazo, porque talvez eu não seja o teu melhor fornecedor para curto prazo, mas para médio e longo Eu fico prazo, caro para você ainda, talvez né. não valha a pena a gente ter um desgaste tão grande aqui, se você estiver olhando só para curto prazo. Mas se você olhar para médio e longo prazo, eu vou ser um cliente relevante, um fornecedor relevante para você lá na frente. Que você, em algum momento, vai se deparar com esse ambiente lá na frente e vai sentir falta de ter desenvolvido essas relações aqui agora. E eu posso te ajudar a crescer. E, pô, por um tempo não fui bem sucedido nessa abordagem. Mas na sequência o cliente foi também se adaptando, foi fazendo a leitura das tendências e tal, e aí as coisas começaram a caminhar, e a gente foi sofisticando o modelo com ele. A gente tinha lá um Legal. modelo mais transacional, aí daqui a pouco a gente já passou para um atendimento
mais próximo, com um executivo tomando conta daquela conta ali de forma mais dedicada, adicionando valor. E a gente foi desenvolvendo algumas categorias que ele não trabalhava com a gente, e que eram do interesse dele para médio prazo. E hoje é uma realidade, hoje ele está com os 2 pés dentro dessas categorias e está caminhando E bem. como você vê que porque no fim é um investimento, você como Uhum, fornecedor nesse cliente, né, você sim. tá ali: "Cara, não, vou botar um cara dedicado, vai fazer diferença, eu vou educar esse cara, eu vejo que o produto", né, o enfim, né, o que ele faz tem potencial pra gente. Mas como você enxerga que vale a pena você se dedicar a investir nesse cliente, É. pensando para o seu negócio, assim? Pô, não tem uma fórmula É. fechada, né, mas a gente, quando faz as segmentações, a gente cria critérios que são, alguns são super, quantitativos e outros são qualitativos. Uhum. Esses critérios qualitativos, eles ajudam bastante. Então, posicionamento estratégico do cliente, como é que a gente vê? O cara tem uma estratégia de médio e longo prazo? O time que está lá tocando essa estratégia realmente está conectado com isso? A gente consegue identificar, o comportamento de quem está olhando mais para frente, as Uhum. discussões. A estratégia vai mudando de um cliente que está olhando um pouco mais Que para no final é a frente. maturidade do cliente, se ele está num A patamar ainda maturidade. E é até engraçado como é que a gente menor. explica isso, porque às vezes a gente conversando com áreas da área, um time internacional, cara, pô, maturidade estratégica, o que que é isso? E a gente dá esses exemplos, então você vai vendo a mudança no cliente. E esse cliente, que eu mencionei antes, nitidamente mudou, as pessoas foram mudando, foram trazendo, contratando pessoas que estavam com um olhar um pouco mais para frente, porque centralmente os donos daquela empresa decidiram que iam deixar de ser um player pequeno, sempre pequeno, Aham. porque eles tinham um tamanho de médio, para tentar ser um cliente grande. Então, assim, um mega desafio, que não era só investimento, mas conseguir fazer essa transição. E a gente foi vendo, pô, começaram a trocar as pessoas que estavam assumindo posições mais estratégicas, efetivamente eram pessoas estratégicas. A conversa muda e aí as coisas É. começam a caminhar de forma que você consegue ver o investimento que você está fazendo aí, de botar uma mão de obra mais qualificada, mais dedicada, retornando. Mas assim, esse próprio cliente, a gente ao longo de, tipo, 5 anos, a gente fez um passo à frente, aí não acompanhou, voltamos. Aí t nos relacionamos transacionalmente por mais um período, aí a gente foi fazendo a leitura: "Ó, eu acho que agora está caminhando". Mudamos de novo, caminhou um pouquinho, parou, mas depois daquele primeiro passo, estava claro que a estratégia deles era avançar para ser um player mais estratégico e de maior relevância. A gente manteve ali, dobramos a aposta e funcionou super bem, É, funcionou às bem. vezes eu já vivi, assim, de você criar um relacionamento, né, com o cliente, entender aquele cliente ali, e você vê que o nível da troca, né, Uhum. não é tão qualificado. E você: É, "Puxa, cara, vou ter que ensinar aqui e tal, e aí como é que eu ensino o cara a ver valor, a entender e fazer as perguntas certas, ser mais estratégico e tal?". E aí, às vezes, você começa a fazer as perguntas e provocar: "E se a gente fizesse assim, fizesse assado?". E você vê que a pessoa, às vezes, como não é tão estratégica, ela às vezes quer se blindar e ela não deixa isso é. passar para dentro da empresa, Uhum. porque pode até expor ela, né. E você tem que estar ali naquele jogo de: "Não, tô aqui para oferecer o melhor e te dar todas as ferramentas para você conseguir, né, mostrar resultado, levar para dentro". E por outro lado, ao mesmo tempo, ela também não quer te É. dar visibilidade, porque ela, né, então você fica meio: "Caramba, como que eu vou ultrapassar É, essa barreira?". esse é o dia a dia de um gerente de contas, né, ele tá olhando, fazendo essas leituras e tentando acessar, fazer influência num nível mais sênior. Então, às vezes, você tem um blocker ali, alguém que Aham. está preso ali ao passado, a um modelo que você já quer avançar e que não te dá acesso para um nível mais estratégico. Mas eu acho que a gente tem como trabalhar em conjunto, né? Então é muito comum, às vezes a gente tem lá o nível de relacionamento do gerente de contas lá com o gerente de compras, e em algumas situações você tem os encontros onde você coloca as diretorias das empresas junto. Então você Aham. consegue ter uma troca de estratégia ali, de um olhar mais de longo prazo. E aí isso faz um Uhum. top-down, muitas vezes, se você tem um Total. blocker ali travando aquele avanço da própria empresa. Então, acho que isso são ferramentas que a gente tem e modos de trabalho que acabam fazendo com que a coisa caminhe. Mas é um desafio. Agora estou me lembrando de um outro cliente aqui que
tem uma pessoa ali que trava todas as iniciativas que o próprio cliente precisa fazer e que Aham. já externou. Mas de uma maneira ou de outra, a pessoa vai ficando, comprimida ali numa cápsula ali, isolada, porque se as empresas estão avançando numa direção, não tem como aquela pessoa travar. E o gerente de contas mais estratégico, ele consegue entender quais são as pessoas que quem são as pessoas que tomam decisão, quem são o Sim. caminho de tomada de decisão. Ou que vai ser um aliado seu, né, melhor eu me conectar com esse eu faço muito isso, né, tipo, cara, reunião de resultado é muito bom pra isso, né. Acho que é Uhum. importante todo mundo tá, acho que é importante vamos discutir, Sim, porque ali sim, você sim. discute o próximo espaço e você conseguir dar visibilidade, né, mostrar: "Cara, acho que por aqui vai ser E estratégico e e tal", você puxou um e ponto se aliar. que é super relevante, nesse ambiente fazer influência, ter influência vou dizer que é tudo, mas é muito importante, né. Você saber quem são as pessoas que tomam as decisões e qual é a agenda estratégica e tal, você consegue adicionar uma proposta de valor e fazer influência, porque, pô, eu estou aqui trabalhando, alguém faz um contato comigo e apresenta uma solução para um problema que eu tenho. Pô, não tem como eu não prestar atenção naquilo ali. E aquela pessoa que trouxe aquela solução vai ter uma atenção maior minha. Pô, esse cara agrega valor para o meu negócio. Olha aqui, se eu for lá me encontrar com um grande cliente meu e não adicionar nada de valor para ele, não vai querer me atender. Ele vai olhar, pô, esse cara tá focado no curto prazo, tá me entregando coisas que todos me entregam. Então, agora, pô, ele vai alocar esse tempo para alguém que está desafiando ele para avançar, ou ele olha, pô, esses caras estão com uma agenda parecida com a minha de futuro, hein? Pô, interessante. Os desafios deles são legais. Pô, e tem tudo a ver com os meus aqui, né? Pô, a gente podia desenvolver coisas em conjunto. Então, isso muda o jogo, né? E um bom gestor de contas, ali, alguém encarregado por fazer influência naquela conta, ele tem que ter esse olhar, essa sagacidade de olhar o cliente e ver quem são as pessoas que tocam esse negócio para frente? Quem são as pessoas Vão ter esse olhar. Às vezes nem só o que decisor, mas vão quem vai ter ter esse esse olhar? olhar que eu vou me conectar pra gente convencer o decisor ou Porque às vezes você vai lá e faz um contato, aquele cara, não, pô, deixa comigo. Cara, esse assunto aqui tá bombando aqui e é super relevante para um grupo aqui específico. uhum, Eu vou levar esse assunto conecta com as pessoas certas. para discussão lá e essa conexão alimenta um caminho que vai ganhando corpo. Acho que Mas olha que curioso, tudo que você trouxe para falar disso, você está falando, que a sua influência que você vai conseguir influenciar quando você consegue agregar valor e mostrar uma um caminho uhum, diferente ou uma forma de fazer ou uma solução de uma dor. No fim uhum. do dia, você em nenhum momento falou que essa influência é medida por networking ou por você Não, ter uma relação pessoal, né, próxima. No fim do dia, é quando você de fato olha de maneira genuína ali: "Cara, super, eu quero agregar, né, eu posso te né, eu tenho o maior prazer em te ajudar", porque é exatamente o tipo de trabalho que eu ofereço e que você vai poder me remunerar. uma das coisas que eu acho que mudou bastante ao longo do tempo é aquela figura do vendedor, do homem de negócio ali, que era o cara que tinha um relacionamento altíssimo. Todo mundo, o relacionamento é super importante para você acessar as pessoas. Mas o relacionamento, hoje em dia, está tudo muito automatizado. Então, o cara vai, do ponto de vista mais transacional, vou tirar um pedido, vou fazer uma venda aqui. Cara, hoje tem programas completos, aí tudo é planejado, tudo é levantado num nível de detalhe que não tem espaço mais para quem compra falar, não, eu vou te ajudar aqui. Esse mês eu vou te ajudar. Não tem mais essa de vou te ajudar. Num nível de grandes empresas, negócio com grandes empresas, é o que está escrito, é o que está acontecendo ali no mundo real, vai gerar o negócio. Então, a influência hoje não é relacional. A influência é de adicionar valor. Se você adiciona valor, você gera alguma influência ali. Você consegue conectar as agendas. Eu acho que a conexão de agendas, para mim, eu acho que é É claro que o é o skill, né, caminho. da relação é super importante, né, Super para você trazer a importante. pessoa para perto e tal, Mas mas ele é o te primeiro coloca lá. passo, é. Depois disso, se você não tem algo para adicionar, você não consegue caminhar, né? Então, por isso que conhecer agendas e trocar os desafios e a troca mesmo, eu acho que co-criar planos, eu acho que é fantástico. Você ter um plano desenvolvido, o pessoal fala em joint business plan ou co-criação de planos, ter um plano conjunto dá tranquilidade para o cliente, talvez não teu cliente final, mas o cliente, o teu parceiro no ecossistema comercial ali, que você está dedicado para que ele vá bem. Então, se eu tenho pessoas dedicadas para fazer o negócio dele caminhar bem. Então, por que não?
ter Uhum. uma troca bacana e ter um plano conjunto. E aí depois você vai acompanhando aquilo acontecendo dia a dia. Então, O isso Renovation reforça, né? Week rolou há pouco tempo, né. Um dos O que eu mais vi lá em painel foi de painel junto de fornecedor-cliente, mas com certeza resolvendo uma dor que agregava para os 2, Uhum, sabe. É um modelo que aquele fornecedor queria implementar e testou com aquele cliente, o cliente tendo o resultado daquilo que era uma dor dele, que foi sanada. Então, muito painel de pessoas levando junto projetos, sabe, uhum. no sentido de se colocar de igual para igual e não do tipo: "Ah, ou eu sou só o case do fornecedor", não, sabe. Bem legal, assim, como que as pessoas cada vez mais estão percebendo, né, que na verdade é uma composição, é uma troca, né, essa Ah, relação ali de e, de e de vendedor e cliente. no meu ambiente de negócio, como eu não me comunico, eu não vendo o meu produto direto para o meu consumidor final, eu preciso digamos, do intermediário. Eu tenho um ponto de venda que não é meu, que vai fazer Uhum, essa comunicação com o meu cliente final. Eu preciso estar muito próximo dele, muito. muito próximo. E um outro ponto que eu acho que é interessante, a voz desse consumidor deveria estar presente nas discussões que a gente tem. Sim, Então, pô, se eu estou sentando aqui com um player desse ecossistema aqui para discutir sobre soluções para esse consumidor final, a gente até usa isso em algumas reuniões, né, de ter a voz do consumidor aqui. Então, alguém faz o papel de ser a voz do consumidor. E depois a gente pergunta, vem cá, como você se sentiu como consumidor nessa vocês discussão? fazem esse tipo de experiência ali de verdade. Nas reuniões de trabalho. Então, pô, Legal. você é a voz do paciente. Uhum. Você como paciente, como se sentiu com tudo que a gente discutiu aqui? Pô, me senti valorizado. Acho que vocês buscaram alternativas, vocês estressaram até o máximo aqui. Olha, isso aqui eu não gostei, porque vocês pensaram só em vocês. Não, essa jornada fica complexa para mim. Vou entrar na internet, vou ter que clicar aqui, clicar ali, depois ir para outro lugar. Essa Uhum. jornada não é fluida para mim. Uhum. Então, ter o cliente final representado nas discussões ajuda a gente a ter um pé na realidade, né? Sonhar, buscar alternativas, mas pô, no final do dia eu estou entregando valor para o meu cliente final lá, não só para a cadeia. É bom para o cliente final? É bom. É bom para a cadeia? É ótimo. Então, tá tudo certo. Não pode ser bom para a cadeia e não ser bom para o cliente final. Acaba que acho que os líderes de hoje, né, Gil, eles precisam ter uma visão diferente mesmo, né, mais atual, assim, de como você conseguir executar bem esse funil, essa venda no final, né. Uhum. Eu acho que o que que você entende que seriam as habilidades ou a visão que esses líderes precisam ter quando olham para venda em mercado B2B e tal, que eu acho que a gente passou por alguns pontos aqui que já é uma Uhum. evolução. Então, o Sim. que que você acha que é fundamental, assim, para a visão desses líderes, né, desses. Cara, a semana passada eu estava num encontro com a Semana dos Estagiários, né, lá na empresa. E conversando com a galera super nova, entrando, assim, tendo as primeiras experiências. E a pergunta que veio, poxa, quais são, o que que você busca num estagiário, num analista ou num gerente e tal? O pensamento analítico é um negócio que eu não consigo abandonar. Ele tá em todos os papos de pessoas que eu estou buscando, a capacidade de combinar dados, combinar informação, extrair insights para Aham. poder tomar decisões, eu acho que isso é fundamental. Então, se você perguntar para mim hoje, pô, quem são os teus melhores recursos aí humanos aí do ponto de vista de negociação e tal, todos eles têm isso. Essa capacidade de combinar informações e aquilo gerar insights que vão trazer soluções para algumas questões mais complexas. Então, hoje, quando eu penso em alguém nesse ambiente de B2B, pensando em avançar, esse é um componente que está muito presente, esse pensamento analítico. E uma outra coisa que vem na sequência é alguém que consiga integrar essa visão toda, olhar o todo. Porque hoje o consumidor tá super empoderado. O consumidor hoje, Sim. ele acessa tudo pela internet, pelo aplicativo, ele acessa, ele consulta, Tem ele voz, desafia, né. tem Fala. voz, ele questiona tudo. Então não existe mais você entregar o produto e o cara vai comprar meu produto. É, só se você tiver um produto único, só você tenha, que é a raridade. Hoje não tem espaço para isso. Então você tem que conseguir combinar essa capacidade de olhar o todo e de pensar no todo para propor soluções. E para fazer isso, você precisa de ter essa capacidade, esse pensamento analítico, de juntar coisas e criar insights de informações que a gente tem. Hoje, eu não tenho dúvida, a gente tem informação
além do que a nossa capacidade de combinar e gerar insights possa gerir. Então, hoje, pô, a inteligência artificial está aí, Uhum. é um fato, para nos ajudar a fazer um pouco disso. Mas ainda assim, o humano tem que combinar isso e tirar o Acho que o insight dali. insight vem da O gente, insight vem da total, né? gente, não tem jeito. Então, isso eu acho que Pela faz leitura, e a diferença. leitura de um cenário para você olhar um dado, você olha aquele dado e o insight vem porque você está vivendo o ambiente, não é só o número, né, ou o dado. Você tem que ter essa habilidade que a gente falou ali, lá atrás do teu cara ali, que vai entender, cara, como é que é a maturidade desse cliente? Como é que eles estão no momento no mercado? Como é que é as relações ali internas? Às vezes o cara quer se É. blindar, não quer blindar, então tudo isso faz E, e, compõe, e né, tem teu um, eu acho insight. que, aí olhando mais para minha posição, acho que uma das coisas que me mantém, eh, digamos, vivo nesse negócio é estar próximo dos clientes. Por mais que você tenha uma posição mais sênior, Uhum, que você tenha a agenda te drena para dentro da empresa, uhum. o teu lugar é fora da empresa, não é dentro da empresa. Dentro da empresa você vai passar algum tempo para discutir e buscar alternativas e fazer desafios, ser desafiado e tal. Mas a maior parte do teu tempo deveria ser no ambiente onde as soluções estão lá. É meio chavão, né? A solução está no campo, todo mundo fala isso. Mas, de fato, eu ainda vejo pouca gente nos clientes. Entendeu? Eu vejo o time de execução. Então, acho que estar com os clientes faz. E o cliente percebe isso. E sabe o que eu acho? Que não é só porque a gente tá ali no dia a dia vendo os desafios e tal, e tá mais perto dos desafios para poder pensar, e Uhum, trazer insights e colaborar para dissolver e ajudar nesses desafios. Mas sabe o que eu tenho sentido também? É que quando você tá mais próximo nessa agenda, claro, agendas estratégicas, mas você tá presente, eh o cliente também vê o seu interesse, a uhum, história da curiosidade. Pô, uhum. ele tá aqui, ele tá querendo saber o que tá rolando, ele tá tentando contribuir também. Ele não tá só delegando e deixando a galera tocar. Eu sou realmente valorizado, a galera, eles estão aqui. A empresa como um todo tá preocupada em níveis diferentes em resolver, em E às vezes contribuir. você não tem a solução. Uma das coisas que eu até brinco assim, com os meus clientes, falei, cara, se você estiver pensando numa ideia maluca aí, lembra de mim. Me conecta nessa tua ideia maluca. Pode até ser que não tenha muita conexão com o meu negócio hoje, Agora, mas vamos testar junto. Porque a gente aprende muito com os clientes. Então, sim. o fato de estar próximo dos clientes gera muito insight. Gera muito insight para você buscar alternativas. E você aprende com os clientes. Mesmo os clientes mais duros, eu aprendo muito com os caras. Muito. Porque, de uma maneira ou de outra, o desafio que eles nos fazem nos levam a buscar alternativas. Então, Sim, isso nos move. Mas quando você vai trabalhando mais de forma colaborativa, existe uma generosidade ali, os caras compartilham o que eles estão total. pensando, você também compartilha isso, tem uma troca, e essa troca é muito rica. Porque quando você compra o barulho, a ideia dele, ele se vê naquele lugar assim: "Cara, ele tá aqui do meu lado, ele vestiu a camisa", então E ele, ele abre muito mais e você com fica com muito certeza, mais entrada pra, cara, provocar, trazer soluções, junta isso aqui seu com isso aqui meu, né, ou então: "Cara, vamos botar um pouco mais bota um pouco mais de grana aqui que eu acho que eu consigo", você consegue até convencer, né, tipo assim, cara, em e prol de você consegue chegar um projeto. num nível de relação em que às vezes o cara te liga, olha, eu vi um negócio aqui que tem a tua cara, olha, vê se isso aqui interessa para você, olha só que legal isso aqui. E acontece a mesma coisa do meu lado. Olha, pô, Uhum, viu, esse cara, pra agenda daquele cara lá, seria super interessante. Aí ligo pra ele, eu mando uma mensagem, ó, uhum, pô, vi uhum, aqui, tu já olhou isso aqui? Pô, não vi, me manda aí. Então, você começa a alimentar uma relação uhum. que você mesmo não estando presente, tem alguém pensando no teu negócio. Então, E você vai pô, indicar outros fornecedores, vai indicar outro caminho também, tipo: "Cara, isso aqui faz muito sentido pra você, vi isso aqui com um cliente meu, funcionou, os caras mandaram bem, acho que valeria pra", né, e você não tá nem ali tá pensando de forma verdadeira ali, né, de querer é, resolver ajudar. de vez em quando o pessoal falou, pô, mas é meio romântico, né? Você achar que quando você não está presente nas discussões do cliente lá, o cliente vai defender você. Pode ser que seja, mas assim, eu acredito nisso, Eu acredito e eu piamente. acho que você planta uma semente nele, Sim, que porque de repente ele pode até não falar o seu nome, né, mas ele vai entender que, cara, ele já tá pensando no projeto como um todo e sabe que você vai fazer parte daquela engrenagem ali. Aí ele resolve, aprova, consegue, vamos fazer essa loucura aqui,
e ele vai te chamar para fazer. E você que implementou a sementinha lá atrás, você que deu alguma ferramenta, tipo: "Cara, olha que legal isso aqui, foi viável". E aí ele: "Ah, então acho que dá para fazer". E aí ele, né, improvisa ainda Eu mais em cima acredito disso. muito na relação ganha-ganha, Total. onde você investe ali para que você ganhe e o outro também ganhe. Esses dias um amigo até me mandou, o cara me mandou um vídeo, até meio longo, né, uns 40 minutos, falando sobre um experimento onde eles testaram 60 modelos diferentes, uma universidade, isso já tem uns 20 anos, 60 modelos diferentes de negociação. Então, pô, você faz uma proposta bacana, entrega o teu melhor, aí o cara se beneficia daquilo e na sequência ele não compra com você. Aí depois tinha um outro que você fazia uma proposta adequada, ele fazia uma compra adequada, adicionava valor, aí na segunda rodada, você fazia de novo, ele fazia, na terceira ele te traía, era o termo lá. Aham. Eles testaram 60 modelos diferentes, e aí falando do modelo em que o cara queria ganhar sempre, até o modelo que às vezes ele, vou ganhar duas, daqui a pouco vou dar uma traída nele aqui, faço um negócio Aham. melhor com outro, depois eu volto. O modelo que foi o mais bem sucedido foi um modelo onde o cara Ganha-ganha. sempre buscou Uhum. entregar o melhor, isso no longo prazo. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu tenho a minha experiência me mostra que funciona. Então, assim, depois de tanto tempo tendo relações comerciais com clientes pequenos, grandes, médios, funciona, cara. O cliente, quando percebe que você está pensando no negócio dele, que está fazendo um esforço para adicionar alguma coisa para ele, e mesmo que em algumas situações você vai perder um pouquinho, mas no todo vocês em conjunto ganham. O cliente, quando você não estiver presente No lá, longo no prazo longo você prazo ganha. ele vai te defender. Mesmo quando ele tiver que internamente lá brigar por você, ele vai brigar. Porque ele sabe que você faz o mesmo por ele aqui. Então, quando você chega nesse nível de relação, as coisas caminham muito bem. Caminham super bem. É difícil chegar nesse nível de relação? Eu acho que não. Tá? A gente só tem que escolher bem, estar atento a ver, a fazer a leitura se o cliente está maduro o suficiente para isso. Então, em relação ao cliente, o que que você acha que seria uma habilidade importante, né, para a gente como fornecedor estar ligado em: "Cara, esse cara vale a pena"? Eu acho que é entendendo a agenda dele, ver quais são as questões estratégicas que ele está, onde é que ele está botando energia. E se essas pessoas que estão ditando essa direção estratégica estão abertas para você se conectar lá. Então, eu acho que isso é importante. Como é que você vê isso? Você, através do teu time de ponta, você consegue identificar, mas clientes grandes você tem a chance de Sim. ver qual é o direcionamento. Você não vai depender só do teu executivo na ponta ali. Então, esses contatos que você faz, e tá atento, né? Então, pô, o cara tá com uma agenda super apertada de capital, de ciclo de caixa e tal, aparecendo em tudo que é mídia. O cara, pô, não vai tentar apresentar alguma coisa que vá contra, de encontro a isso, né. Então, tá atento, eu acho que fazer a leitura e buscar, eu acho que o olhar do teu time para o cliente te ajuda a buscar um momento adequado de fazer essa conexão, de criar essa relação. Mas é apostar, não tem tu vai apostar nessa relação com 100 clientes, vai dar certo com 20 e com outros 80 pode não dar certo agora, vai dar mais para frente, mas eu acho que no todo a gente ganha. E você falou isso lá no início, né, porque às vezes você tenta ali claro, realmente desde o início tentando uma relação de ganha-ganha, e aí, eh, você tenta ali educar, tenta contribuir para uma estratégia. Tentar fazer com que ele pense de uma forma, né, mais estratégica, ou Uhum, pensando mais na frente, mais a longo prazo, e você bate na trave, e aí não vai, e aí você: "Cara, vou recuar. Então tá, uhum, vou ficar transacional aqui", e depois o cara amadurece, aí ele consegue, lembra de você, volta, uhum. né. Rola muito isso, né, de você às Rola. vezes tenta, cara, não deu, beleza, eu tentei, né, ele tá pensando assim, Porque no esse iminente, tá pensando naquele é, mês, na meta do mês, e você: "Cara, então tá, vou dar um respiro", e depois você porque consegue retomar. esses testes eles acontecem mais na zona, intermediária, né, você tem lá os grandes clientes que já estão estrategicamente maduros, tu tem clientes que estão mais pensando mesmo no transacional, no dia a dia, e você tem clientes que estão em transição entre um grupo e outro. Esses são os clientes que você vai testando, né, modelos e tentando ver se eles já estão no nível de maturidade que vai engajar e vai avançar. Os clientes mais da base, aí não tem você não vai ter muito espaço, né, é uma coisa mais transacional, você tem que se adaptar e ter uma solução para ele. O valor agregado que você pode dar para ele, talvez tenha uma boa condição se ele aderir. Então, pô, a gente tem, eh,
ferramentas de inteligência artificial hoje que nos ajudam isso, fazem um mapeamento do comportamento de compra dele. Ah, eu dou um desconto um pouquinho maior. Aí ele aproveita aquilo, depois não me compra por um Exato. tempão. Então, E isso tem te uma ajuda, coisa, né? né, Gil, eu acho também de da gente com esses que não têm essa visão de seja de construção em longo Uhum. prazo ou de ganha-ganha e tal, né, às vezes eles querem abusar também de Sim, sim, você, sim. e aí a gente tem que se posicionar e não pensar no ganha-ganha com esse cara, porque senão É, ele vai me engolir, né, ou ele vai passa por um desrespeito, né, é. então A estratégia dele é mais menos, né? Ele é, ganha e você é, perde. é, é, Então, ter uma boa segmentação te ajuda a alocar as ferramentas adequadas com quem eu com, vou, com né. um perfil específico. Então, para o cara mais transacional, sei lá, a gente tem ferramentas de inteligência artificial que me dão, ó, esse cara é um cara que ele só aproveita o teu desconto. Então, beleza, então ele não vai ter o meu melhor desconto. Aham. Vai ter o desconto que eu defino que é para um perfil de comportamento de compra que nem aquele. Então, esse cara não vai ter o melhor desconto. E às vezes, até num grupo de clientes, a gente juntou um grupo de clientes para trocar, para conversar sobre tendências, dificuldade. E aí os caras, pô, mas tá muito difícil aqui, reclamando de outros parceiros do ecossistema lá, do pessoal que faz distribuição. Tá muito difícil, eu não consigo e tal. Eu falei, olha, quando eu olho o ecossistema como um todo, tem players aqui que acessam condições melhores que as que vocês têm acessado. Qual é a diferença? É que eles não estão trocando de O fornecedor a tempo cada, todo. cada semana. Então a condição que o De intermediário parceria de te fato, né. passa hoje não é a de parceria, porque ele sabe que na semana que vem por 50 Uhum, centavos você vai comprar de outro. uhum. Então talvez você tenha que repensar o teu modelo, porque quem está pensando num modelo mais colaborativo está tendo uma condição comercial melhor. Senta com esse cara e conversa. Do que a minha leitura é essa. 100% fez isso? Não fez. Mas uma parcela deu um passo à frente ali. Pô, legal, vou chamar para cá. Eu fui nos intermediários. E às vezes no início a condição não vai ser a melhor de todas, mas você como professor vai fazer o possível para que ele consiga evoluir, para daqui a pouco você dar a condição excelente. Então assim, é de fato uma construção, né. Então tem uma parcela que avança, uma boa parte se mantém na base ali. Eu acho que o que você não pode fazer é entregar a ferramenta de um grupo para outro, né? Então, senão você vai pensar, não, vou adicionar valor, minha proposta de valor aqui é olhar no meio, a médio prazo, longo prazo, e para um cliente que está pensando só no curto prazo. Você vai perder e talvez ele também não saia feliz. Porque vocês estão desalinhados, né. Então, Acho que esse garantir é o ponto. esse alinhamento, essas segmentações, agrupamentos de clientes, a gente revisa com uma frequência interessante, para ver se as nossas ferramentas estão adequadas para aquele perfil de Porque é cliente, no né? granular no É, fim, né, que é, você vai é, fazer diferença no é, ponteiro e é. tal, né. Mas É. eu acho que isso ajuda bastante a gente a ser assertivo. Vai garantir pô, que vai dar certo em todos? Não vai. Mas na maior parte das vezes funciona bem. Funciona super bem. E como que você acha que o papel da cultura impacta em tudo isso, né? A gente começou falando de cultura um Uhum. Sim, pouquinho sim, aqui no sim. off. Como que você acha que, para você ter essa maturidade, Uhum. seja para você ter esse olhar genuíno ali de realmente tentar contribuir, como que você acha que e a de vocês é bem forte, né? Qual você acha que é o papel e o diferencial em termos de resultado, né? Eu acho que a cultura é a espinha dorsal do todo, né? Então, se você tem uma empresa onde eu tenho a sorte, né, o privilégio de trabalhar numa empresa que tem uma preocupação pelas pessoas muito forte. Não abre mão do resultado, óbvio, não é uma organização que visa lucro, mas ela não é o resultado a qualquer preço. Então tem uma preocupação com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, e isso se traduz no dia a dia. Porque você ter times de venda não quer dizer que você vai ter eh, sei lá, 100 pessoas de venda, não vai ter só, tipo, sabe aquela clima de guerra? Não, reúne todo mundo, vamos para fora, agora nós vamos ganhar. Não precisa ser assim. Você pode fazer isso de Uhum. forma suave, dando informação para as pessoas entenderem o contexto e a pressão pelo resultado, ela, cara, não existe negócio de comercial sem que haja uma pressão por resultado, porque existe uma responsabilidade com a entrega. Mas eu acho que existem formas de fazer com que isso aconteça sem que você gere
uma pressão exacerbada, uma pressão desnecessária, olhando o indivíduo. Acho que quando você tem clareza sobre as expectativas de entrega, que o desempenho esperado está claro, e as pessoas participam dessa discussão, qual é a minha meta? O porquê dessa meta? Quais são como foram construídos esses números? O que está por detrás disso? Você ganha o engajamento das pessoas e você consegue E até para dizer: "É possível", né, a é meta não foi possível, não é uma coisa que, pô, não existe isso, tirei veio da lá de fora para cá. hã. Isso é balela, não veio lá de fora. Os números são construídos pelas pessoas na operação. E as discussões deveriam serem tocadas por essas pessoas. Então acho que não dá para terceirizar. Eu acho que a cultura ela tem esse papel. Eu acho que no caso das pessoas, eu tenho, sei lá, 80 pessoas na minha área de responsabilidade hoje comercial. Eu tenho um olhar sobre essas pessoas que é de olhar o humano que está por ali. Eu tenho genuinamente o interesse em conhecer as pessoas. Então não é só o resultado que me interessa. Me interessa se a pessoa fez uma cirurgia, se a pessoa tá tendo algum problema. A gente tem que criar condições para a pessoa passar por aquilo ali de maneira adequada, sem que aquilo impacte no trabalho dentro do possível. Tem situações que vai ter impacto e está tudo certo. Eu tenho que entender que ali é um ser humano. Eu tenho um ganho maior por ter uma pessoa engajada, uma pessoa conectada com os valores da empresa, e isso faz total diferença. Se nesses pequenos momentos ele percebe que a empresa se preocupa com ele, ele vai dar aquela milha extra quando ele tiver em condição de dar aquela contribuição adicional e de pensar em alternativas que muitas vezes eu não pensei e que ele pode me trazer como solução para algumas situações. Então, a cultura para mim e a cultura são as pessoas, não é um prédio, né? E não é o livro, a matriz em Londres manda lá, a cultura é essa aqui. Bacana, é um guidance, é uma direção. Mas quem faz a cultura rodar, Vive na prática. vive, são as pessoas. Os líderes têm um papel fundamental nisso, né? Então, cultura para mim é super importante. Isso me mantém. Eu tô há 31 anos na mesma empresa. Passei por várias situações, fusão, aquisição e tal. Nos momentos mais, digamos, confusos, numa pós-fusão, que normalmente geram essas confusões, para mim estava super claro qual era a direção da empresa. Mas eu, como liderança, eu tinha que garantir que no núcleo que estava comigo e aonde eu interagia, aquilo ali estava vivo. Então a responsabilidade era minha. Então eu não acredito muito, o cara fala, que a empresa não é legal, pô, não sei. Quando o cara fala assim, a empresa não é legal, mas e a tua parte? O que que você está fazendo no núcleo que você gerencia, nas interações que você faz? Então, a cultura é de todos. Para mim, o vendedor que trabalha comigo, ele é parte fundamental na cultura, porque ele também é a ponta da minha empresa no cliente. Uhum. Então, pô, será que esse cara traz consistência no que ele fala? O que ele fala que ele vai fazer, ele faz? O que ele prometeu fazer, ele entregou? Eh, Como é que funciona? O discurso dele combina com a prática? Então, acho que essas coisas transcendem os portões da empresa. Então, quando você consegue fazer com que a empresa esteja alinhada com a tua cultura, isso transborda E até para os para você clientes. até para esse cara ter força para vender ali na ponta, ele tem que estar muito comprado da sua cultura, para ele acreditar, comprar, e aí ele vai usar os argumentos ideais, ele vai fazer valer um valor agregado de forma, né, muito clara. Passa Se a ele ser não dele, tá né? se ele não tá alinhado e tal, tipo, cara, ele nem vai ter, não vai ter tanta força de persuasão ali naquela venda, se Uhum, ele não tá uhum. muito, né, eh, vivendo de fato aquela cultura, né. No período da pandemia, que foi super complexo ali, ficou super claro para mim, assim, como a gente conseguia lidar com os nossos desafios de operar um negócio comercial sem estar podendo ir nos clientes, tudo meio parado e tal. E com as pessoas, né? A forma como a gente tratou as pessoas, a forma como as pessoas se sentiram ali naquele momento ali de incerteza e como os clientes perceberam a forma como a gente lidou com os nossos colaboradores e tal, isso se reverteu em negócio, eu não tenho dúvida disso, que as portas estavam mais abertas para uma empresa que tinha uma cultura mais próxima do que as pessoas buscam, né? Ninguém quer ser maltratado, Uhum. ninguém quer ser apertado sem razão, então, assim, quando você percebe que a pessoa está entregando o melhor, está feliz, está produzindo e tem brilho nos olhos, né? O cara fala da empresa com brilho nos olhos, entrega algo diferente,
você respeita aquilo ali, de alguma maneira você olha, pô, bacana isso. Eu tenho várias empresas com quem a gente acaba fazendo contato, que eu olho e falei, pô, essa empresa é uma empresa bacana, cara. Olha só, os caras super claros os valores dela, os funcionários. Você vai numa loja dos caras, os caras te atendem com o maior prazer, você é importante para eles. Você vê que a cultura que eles falam, mostram nas No PowerPoint, apresentações, né. acontece aqui. A mesma Cara, coisa para o vendedor. pra mim um dos diferenciais, assim, pensando na força de venda é assim, não é nem só quando você consegue entender o momento específico Uhum, daquele cara e acolher e tal, mas pra mim é assim, a diferença clara é, o cara não bateu a meta. Ele tá péssimo, uhum, porque ele não conseguiu a bonificação, o complemento do salário dele e aham, tal. E geralmente tem muita empresa que é muito acirrada em questão de meta, que fica muito aquele palco ali de já expor, bati, aham. superei, tripliquei e tal, e aquele cara não conseguiu. Para mim é muita diferença de como a empresa acolhe esse cara, né, no sentido assim, não de acolher, passar pano, mas assim, cara, o que que aconteceu? Vamos pensar aqui, que a gente, Uhum. quais são, né? Qual é o nosso PDI aqui? Sim, O que sim. que a gente vai fazer para que a gente consiga, né, alavancar no próximo mês? O que que a gente tem? É uma construção? Vai ser aos poucos? Não, vamos consegue virar totalmente, compensar esse mês agora? Eu acho que essa diferença de como você olha para um resultado ruim é que para mim faz toda a diferença, porque às vezes esse cara não tá só desmotivado, às vezes tem uma questão, né, uma situação realmente, de mercado, do cliente e tal, né, e eu acho que às vezes o cara tem um super talento e você não tá, né, tentando dar as Conseguindo. melhores munições para ele exercer e, né, e explorar aquele talento dele. Então para mim essa é muito a chave, assim, de como a empresa ou ela massacra ou ela vai olhar para aquilo: "Cara, vamos lá botar É, fogo faca no dente pra gente mudar gestão isso". gestão de performance é sempre um desafio, né, então, gerenciar baixa performance, a gente tem que entender, fazer um bom diagnóstico do que está por detrás daquela performance. A performance acontece na quantidade e no tempo que a gente quer? Não, eu tenho que avaliar. Será que estava claro o desempenho esperado para aquela Uhum. para aquele indivíduo ali, para aquele, colaborador? Depois, pô, ele dominava aquela tarefa, ele estava engajado naquilo ali? Porque muitas vezes o cara, pô, eu não dá só para eu dizer: "Ó, vai lá e faz isso, traz esse resultado". Eu preciso entender, esse cara já construiu um resultado como esse? Ele já trabalhou Uhum. com esse tipo de cliente? Ele precisa de suporte nisso? Então a gestão tem um papel fundamental para a área de vendas, que é a área que eu atuo aí com ao longo do tempo, gestão faz total diferença. Porque eu não vejo hoje Que é a líder no fim, né, a é, liderança. a liderança tem um impacto enorme, porque eu não vejo hoje, em algumas empresas essa coisa do cara, fez um mês, fez 2 meses de cota, fez 3 meses, não 2 meses sem fazer cota, vai pra rua. Tem empresa que tem Sim, que é normal isso. normal. E hoje eu vejo muitas empresas, o cara entendendo o que está acontecendo com aquela performance. A performance não está acontecendo, ela é reflexo de uma combinação de fatores. Em algumas situações, os fatores estão concentrados no executor. Pô, tudo bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. De que maneira a gente pode suportar para que a coisa aconteça. E se existe uma conexão entre o líder e o colaborador, as coisas vão se desenrolar. Se o material humano que está ali tem capacidade para entregar o que a gente está esperando, isso vai acontecer. Então, eu não vejo essa. Tem empresa que está focada na venda. Beleza, vai estar mais suscetível a esse quando o cara está pensando no todo, a venda é digamos, é o resultado de É uma uma série peça de motriz importante, é tradução é a ali, né, de tradução da tua estratégia sendo bem sim, implementada. uhum. Mas não dá para botar só digamos, a culpa no vendedor ali. A gente tem que entender o que está acontecendo. E é resultado de uma combinação, por exemplo, se você tem, os recursos adequados, no tempo adequado, disponível para o gerente de contas ou para o representante de vendas, consultor de vendas, colocar em prática ali, a tendência é que você tenha, em algumas situações, alguns desvios de performance que você consegue corrigir. Agora, quando não tem as coisas não estão acontecendo e você identifica que o indivíduo não tem a capacidade de entregar aquilo por uma limitação
ou de conhecimento que você não consegue suprir, ou uma questão de comportamento ou de engajamento, aí não tem jeito. Mas eu acho que, de uma maneira geral, você consegue corrigir os desvios, suprindo essas necessidades. Um alinhamento aqui, uma maior informação sobre um tipo de atividade a ser feito, uma capacitação técnica, às vezes a informação. eh, o engajamento é o comportamento, né? O comportamento ali, se é favorável, eu acho que é o principal para a coisa avançar. Eu acho que você como dono de um negócio, né, se você vai ter a curiosidade de olhar a fundo o que está acontecendo, Uhum, talvez você vá otimizar muito mais o tempo e o investimento naquilo, se você entender quais são os gargalos desse ciclo, porque é isso, no final uhum, das contas, a venda é um ciclo que passa por várias áreas, por várias questões. Então, vamos entender exatamente o que está acontecendo, o que, que mais é externo, eu não tenho controle, o que mais é uhum. interno, eu posso ajustar, do que eu já sair tirando esse cara, né? É, Vou dar dois é. meses e vou tirar, e você vai gastar muito mais dinheiro e muito E mais depois tempo. eu acho que um ponto que está ligado ao que você mencionou, hoje você tem um bom vendedor, cara, você tem que procurar bem, você tem que buscar a pessoa, você tem que capacitar, dar ferramentas para o cara chegar a ter a combinação que você está buscando. Não é simples você repor um excelente vendedor. Então, não dá para ficar trocando pessoas assim Uhum. do dia para a noite. Ah, troca, troca, troca. Eu Ainda mais acho. porque o relacionamento é importante É, também, e né? hoje, uma das coisas, por exemplo, no meu segmento, quando eu migrei para a área que eu estou hoje, que me chamou a atenção, é que muitas vezes os gerentes de conta que atendiam os clientes, eles se identificavam como gerentes de contas do cliente tal, não da empresa que era a empresa que eles. Por Nossa! quê? Porque o ativo deles era: eu domino a relação comercial com esse cliente aqui que é super complexo. Ia nessas plataformas de é uma mídia social, né, mas Aham. vinculada a corporações e tal. O cara entrava lá: "Sou gerente de contas de tal empresa". Não era a empresa dele, era a empresa que ele gerenciava a relação comercial. Então, existe uma carência de profissionais que tenham influência em nível mais estratégico, que dominem a complexidade que um cliente grande desse tem. E tá aí, o mercado reconhece isso. Muitas vezes, até as próprias lideranças dessas empresas, que são, ó, pô, eu tô com uma vaga aqui. O cara, pô, tem 4 caras que eu colocaria aí. Fulano, Beltrano, Ciclano. Esses caras aqui fazem um trabalho estratégico fantástico. Principal, digamos, ponto de conexão para a gente buscar um talento são os próprios clientes. Os Aham. clientes dizem: olha, aqui os melhores gestores Que me aqui de contas que atenderam. me atendem aqui são esses caras aqui. Então é o cliente percebendo o valor que ele Uhum. entrega. Então ter um profissional desenvolvido, trabalhando, pô, com essa agenda de conexão com o seu cliente, olhando o consumidor final, conseguindo arredondar, nem tudo que chega para a ponta chega redondo, a gente sabe disso, conseguindo aparar as arestas e olhar para dentro da empresa que ele representa e para o cliente que ele vai atender e fazer esse match de agendas, é difícil de você chegar nesse nível, então não dá para você ficar abrindo mão de ter profissionais assim, né? Tem que tentar É mais reter. eficiente você Né? trabalhar nisso, né, e ajustar, de repente, você vai olhar até questões da sua No empresa. transacional é mais, talvez aconteça com maior frequência essa coisa, fez 1 mês, 2 meses, 3 meses, que não é o caso com a gente, mas 1 mês, 2 meses, 3 meses, sai. Porque talvez os caras estejam olhando só o pedido, trouxe o pedido esse Uhum, mês, não trouxe o pedido uhum, esse mês, não me uhum. serve. Mas como a gente está sempre tentando avançar, não é 1 mês, 2 meses que vai fazer Significar vai significar o que a gente está fazendo ali com num longo aquele prazo. canal ali a médio e longo prazo. E assim, o que que você a gente tá falando aqui, né, do potencial desse cara na ponta e tal, o que que você e a gente falou já, da influência dentro do Uhum, cliente, mas o que que você entende que é a força dessa influência, da liderança uhum, com esse time, e que acaba cascateando na influência dele com o uhum, cliente? O que que uhum. qual pra você, qual é o maior atributo de influência, assim, nessa cadeia, né? Pô, tem um ponto que é relevante no que você está puxando, que é a influência também não é só para fora, né? Porque muitas vezes a empresa diz: não, olha, tá aqui a minha estratégia central é essa, é isso que a gente precisa fazer.
mas a empresa não está madura também para garantir condições para que a gente consiga avançar com aquilo. Então, muitas vezes você tem que fazer influência interna para garantir que a estrutura interna esteja preparada para trabalhar da forma que ela se planejou. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho 5 áreas que acabam interagindo para entregar um plano para um cliente externo. Uhum. Esse gerente de contas aqui, muitas vezes, ele não é só a influência que ele faz lá, ele tem que vir para dentro da própria empresa para garantir que essas 5 áreas trabalhem de forma sinérgica para entregar o que está escrito que tem que ser entregue. E o que ele prometeu. E o que ele prometeu. Então ele tem que fazer influência para fora, influência para dentro. A liderança dessas áreas está olhando para dentro. Tem que criar condição que o ecossistema interno gere possibilidade para esse cara transitar, vir aqui buscar os recursos, mobilizar os recursos dentro da empresa para atender o plano colaborativo com o seu cliente. Então a influência é para fora, é para dentro. E a gestão, a liderança desses times tem que garantir condições para que isso aconteça. Então, digamos aí, uma boa parte do meu trabalho é garantir condições para que o time opere. Então, é garantir que tudo que a gente planejou, que está no PowerPoint, internamente, aconteça. Sinergia entre as áreas, a Priorização. priorização, as entregas. Ah, quebra o pau, quebra, mas aí essa é a minha responsabilidade. É garantir que internamente esse elemento que faz o interface com o ambiente externo lá, com os clientes, ele tenha o melhor à disposição dele. Porque ele é um gerente de vários projetos. Um gerente de contas é um gerente de vários projetos. É um PMO, porque ele se conecta com o cliente, busca diferentes frentes, diferentes projetos, depois ele volta para dentro da empresa, alinha esses projetos e faz com que isso aconteça. Aí o meu papel é garantir que as condições internas favoreçam a ele, né? Para que ele faça, para que ele entregue o que a empresa se propõe a fazer. E você acha que ele vai conseguir exercer maior influência nesse cliente dele direto quando ele se mostra um excelente PMO, quando ele consegue mostrar para ele, cara, tô aqui tentando executar da Isso maior aumenta eficiência bastante, possível. porque de uma maneira geral, os clientes eles não têm tempo para acompanhar tudo que você fechou com eles. Sei lá, um cliente recebe, sei lá, sei lá, um gerente de compras de um fornecedor, de um cliente grande, recebe, sei lá, atende 30 empresas. Cada empresa tem 10 produtos, no mínimo. Ele não tem tempo de olhar no detalhe isso. Ele precisa que esse gestor de contas ali tome conta do negócio da empresa dele dentro do cliente, buscando as alternativas, corrigindo desvios e tal. Se esse cara faz esse trabalho bem feito e aponta oportunidades e mostra o quanto ele agrega valor, a influência dele aumenta bastante, né? Ele vai ter sempre tempo na agenda para ser atendido, ele vai ter possibilidade de se conectar com outras áreas através do contato que ele tem com a área de compras e por aí vai. Depois ele vai criando conexões em toda a empresa. Área de CRM, área de compras, área de Dentro do logística, cliente. dentro do cliente. Então, Uhum. Ele vai ganhando é, esse é espaço, né? interessante. Às vezes você tem um gestor de contas tomando conta de uma conta. Aí o pessoal pergunta, pô, mas esse cara só atende uma conta? Sim, ele atende uma conta, mas ele Olha visita a complexidade dessa vinte conta, e né? cinco áreas. Área logística, área de planejamento financeiro, área de crédito e cobrança, área de marketing, área de trade marketing, área de tudo. Então, é uma agenda completa, né? Então não dá para você dizer, ó, quantas visitas esse cara faz. Não, ele tem 20 manhãs e 20 tardes bem preenchidas. E aí vai trabalho de campo, vai visitar para ver o que acontece com a estratégia que ele traçou, se chegou no consumidor final, se não chegou, em diferentes lojas. Né? É bem assim, é bem divertido, né? É bem, é bem divertido. E pensando aqui, né, Gil, assim, eu que trabalho bastante com influência, né, estratégia de influenciadores e tal, a gente atua muito nesse tipo de mercado. Eu sinto que um dos pilares, assim, de você conseguir com esse tipo de mercado, esse tipo de serviço, é quando você consegue estabelecer uma identificação e, consequentemente, uma confiança, Uhum, né, pra que o cara, né, para que aquela audiência ali confie no que ele está uhum. indicando, né, e enfim, começa a tomar consideração sobre o que ele está trazendo. Eh o que que você entende que como é que você acha que se constrói a força dessa relação, né? Você querer agregar valor e tal, e com isso você vai,
criando e construindo e fortalecendo a sua confiança ali? Ou você entende que tem outros aspectos mais importantes, isso é uma consequência? Ou como que você acha que se constrói mesmo, né, essa relação cliente e Para mim, eu acho que tem uma combinação aí de entrega, né, porque se você faz, com o passar do tempo, você vai lá e oferece uma proposta de valor, começa a fazer um plano colaborativo, faz um trabalho em conjunto e as coisas vão caminhando bem. À medida que você vai entregando, você vai ganhando uma credibilidade maior com aquele cliente. Ó, o que era só uma ideia, esse cara veio aqui, fez uma ideia, virou um projeto, foi implementado e hoje é um negócio rodando. Porra, legal. essa empresa e esse cara que representa essa empresa adicionou valor no meu negócio aqui. Eu, pô, confiei nele, ele entregou. E essa consistência te leva a uma relação de confiança. O que você fala normalmente acontece, você se comprometeu em fazer, você fez. O que você dividiu com ele era verdade, as tuas dores, as dores que ele dividiu com você. Então, eu acho que é uma combinação de discurso e prática. Uhum. Discurso e prática. Então, você fala, você entrega, o que você diz que não vai entregar, cara, não deu para entregar, não vou conseguir, não entrega, mas essa combinação de entrega e consistência gera uma relação de confiança. Eu vejo hoje, por exemplo, se eu tiver uma dúvida sobre algum tema específico que um cliente meu pode me ajudar, eu vou ligar para algumas pessoas. O que me faz pensar em umas pessoas e não pensar em outras? A confiança que eu construí com ele. Pô, todas as vezes que eu precisei, esse cara me apoiou. Mesmo quando ele não pôde me apoiar, ele diz, ó, não dá para fazer isso aqui por conta essas são as razões que eu não posso fazer isso. E eu vi verdade naquilo. Uhum. Então, isso gerou um acúmulo de registros positivos que me dão confiança em dividir um problema ou dividir alguma coisa, uma dúvida com ele. Mesmo que, às vezes, até profissional, não tem a ver com a relação que a gente tem. Cara, estou pensando em algumas coisas aqui, o que você acha? Quando você liga para alguém para trocar uma ideia dessa, é porque você construiu tem uma combinação aí de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo que te possibilitaram essa conexão. Os clientes, Você pensa nessa relação além de uma compra e uma venda. Você: "Cara, além, vamos construir muito um além, projeto, vamos construir muito uma, além, né, uma coisa muito legal que eu além. acho que você tem todo o potencial aí para agregar E e e tal". e e, assim, para mim é super claro, dependendo do segmento, eu penso em pessoas que eu Uhum, ligaria. Por exemplo, eu tô com uhum, uma dúvida aqui, para quem eu ligaria sobre esse assunto? uhum. Eu penso 1, 2, 3, 4, pô, essas pessoas aqui eu ligaria. O que está por detrás disso? Uma consistência. E o que é legal, que eu acho que assim, quando você tem ainda mais, imagina, né, nesses clientes enormes assim, e você depende de muitas áreas e Uhum. stakeholders e tal, cara, as chances das cagadas são São enormes, né? O enormes, são tempo todo você enormes. tá ali A arrumando a lambança. a maior chance é de sempre ter alguma É, coisa é tá muita errada. cagada, e a cagada teve proporção muito É. grande. Mas assim, quando eu acho que quando o teu cliente vê, cara, que você tá ali, botando todo o seu empenho, que você tá tentando fazer todos os ajustes e as arestas Uhum. para que as cagadas não venham, que você tá olhando para o negócio dele de forma estratégica, tipo, cara, tentando aproveitar detalhes que você vê no dia a dia. Cara, isso aqui a gente podia fazer de uma forma mais otimizada, uma coisa que eu percebi aqui e tal. Quando ele vê essa verdade em você, mesmo quando vem as maiores cagadas, ou quando, às vezes, lapsos assim que acontece, pô, não Uhum. mandou o troço, não mandou por e-mail o negócio, quando coisas até pequenas que vão minando, é muito mais suave. Porque, cara, essas coisas, essas cagadas, tipo, cara, ele tá vendo que é É. genuíno, que você E tá você fazendo todo o seu e esforço. ele entende, por exemplo, às vezes a gente, sei lá, há uns tempo atrás aí detectaram um desvio lá num processo nosso e, ó, cara, isso aqui gerou um débito aqui pra gente. Ó, beleza, viu o débito, entendi a dinâmica, eu falei: "Pô, eu vou conversar com os clientes, ó, isso aqui foi um erro nosso aqui e tal". E os caras falaram: "Pô, beleza". Não teve um questionamento, só: "Cara, é difícil da gente conseguir buscar isso aqui, mas eu entendi o que aconteceu", e até não verbalizou, mas o cara entendia as minhas dores, ele sabia o que Aham, podia ter aham. acontecido. O cara falou: "Cara, deixa comigo aqui, eu vou dar uma olhada aqui, eu vou ver o que que é possível de fazer disso aqui e tal". E às vezes acontece com eles lá também, o cara: "Pô, Total. Gil, olha, pô, cara, aconteceu isso aqui, tu pode me ajudar?". Eu falei: "Cara, me dá, eu vou olhar", e eu tento, entregar para ele algo que eu gostaria que me entregasse. Então Uhum. quando isso acontece, cara, a relação de confiança está estabelecida. E ele vai, confiar quando eu falar para ele: "Ó, cara, não dá para fazer isso aqui. Ele vai entender que realmente você não Cara, tem não como deu". Ele falou: resolver. "Pô, cara, conversei com ele lá, não deu para fazer isso aqui. Ah, não sei, eu não iria além disso". O cara disse que não deu, não deu.
Então não tem aquela coisa de escalar, não, vou falar com o chefe do cara. Ele já viu que você fez, Já viu. né, Então, tudo. isso acontece com frequência, assim, você tem situações onde você faz esse contato, pô, ó, tô precisando aqui de um suporte aqui. O cara vai dizer, ó, pô, esse mês eu não tenho como fazer, no mês que vem eu posso fazer. Ó, e vice-versa, né? O cara, pô, ó, consegue me ajudar aqui nisso? Tô precisando de uma informação e tal. Cara, quando precisa, ou não posso te dar informação, sei lá. A verdade está estabelecida ali. Então a Uhum. credibilidade vem dessa consistência entre você precisar de alguma coisa ou ter uma troca e você perceber que aquilo foi genuíno e foi pensando em te atender de forma autêntica, né? E a transparência no A fim, transparência, eu né, acho que a transparência total. é fundamental. Para estabelecer essas relações mais sólidas, né, Sim, mais sim, sim. profundas, enfim. Gil, estamos chegando mais para o fim, mas eu Legal. acho que vale você, não sei, assim, de repente você não sei se é exatamente uma dica, mas assim, o que que você entende que é fundamental para esse cara que está ali na ponta, esse vendedor, ou o dono de negócio, que assim, num dia de hoje, no mercado atual, o que que é fundamental, assim, para ele ter em mente pensando em escalar o negócio Uhum, dele, né? Uma vez que você já está nesse patamar, a sua uhum. empresa, enfim, o que que esse cara não pode perder de vista, assim? Eu não tenho dúvida que hoje, mais do que nunca, é importante ele conhecer com quem ele está se relacionando comercialmente. Seja o fornecedor, seja o cliente, é importante você conhecer a agenda do teu, as dores do teu parceiro comercial ali, para tentar buscar o teu melhor e que através do teu melhor você consiga obter o melhor dele. Então, buscar a colaboração depende muito de conhecer. Ninguém entrega algo para alguém sem conhecer. Então, para você entregar o teu melhor, você precisa se conhecer, conhecer o que que a tua empresa consegue entregar e até onde você consegue ir, e depois conhecer o teu parceiro comercial, para ver o que que ele precisa, o que que você pode fazer, entregar o teu melhor para que ele possa avançar e obter também um resultado melhor. Então, hoje, mais do que nunca, conhecer a sua agenda, conhecer a tua empresa estrategicamente e o teu parceiro comercial, as dores e a agenda estratégica dele, fazem total diferença para você conseguir entregar a tal que todo mundo fala, proposta de valor e tal. Que diabos é uma proposta de valor? É você entregar alguma solução que adicione resultado a curto, médio ou longo prazo para o teu cliente. Mesmo que isso envolva situações onde vai além do teu produto. Muitas vezes você é parte do que vai entregar como solução, mas é importante que você tenha essa curiosidade, essa necessidade de entender o teu cliente, para poder propor alguma coisa que seja Interessado, diferente. né? É o interesse, é um desconforto positivo do ponto de vista de conhecer sobre o teu cliente, entender quais são as dinâmicas, quais são as dificuldades. Então, eu acho que a curiosidade aí é A um chave. ponto chave, né? Abriu e fechou falando disso. Boa. Muito obrigada, Gil. Foi ótimo. Foi ótimo para mim Obrigada também, muito mesmo. bom, muito bom. Super bom. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Vamos pro próximo, sempre trazendo esse tipo de. Ih, tá um pouquinho afastado. Sempre trazendo esse tipo de reflexão, de insight, que eu acho que em menor ou maior grau pode ajudar enfim, encorajar muita gente aí. Obrigada, um beijo. Ah,